Porque o Irã é, de fato, o grande inimigo de Israel nesse momento. É quem financia esses grupos terroristas. Então você acaba lutando contra esses soldados, essas milícias terroristas, que estão ali naquela região com o objetivo antissemita de realmente destruir Israel. Israel está destruindo eles, né? De fato está diminuindo bastante o poderio ofensivo desses dois grupos, e agora pode se voltar, agora ou daqui a pouco, pode se voltar para o Irã e, de fato, ir atacar quem financia toda essa bagunça, todos esses grupos naquela região. Então, podemos ter realmente um conflito direto entre Irã e Israel. Para mim, um ataque como esse já é um ato de guerra, mesmo que o Irã não tenha dito que está em guerra, não tenha declarado guerra, né, como se diz. Mas Israel tem essa carta aí na manga e, claro, com o apoio dos americanos. Eu lembro a você aqui que está me acompanhando há bastante tempo que alguns anos atrás, ainda no governo Trump, eu comentei aqui que, dentre a defesa americana, né, a visão que os Estados Unidos têm sobre outros países do mundo, o Irã é um país que incomoda bastante os Estados Unidos e que fica ali como uma possibilidade de alvo no futuro para tirar aquele regime que está lá no poder há bastante tempo, né? Existem planos, inclusive, dizem que a CIA, o Departamento de Defesa, tem planos acumulados para que, em algum momento no futuro, isso possa acontecer. Claro que a coisa não é tão simples assim, porque vieram outras guerras, outros conflitos que os Estados Unidos acaba, direta ou indiretamente, tendo que interferir, e então esse movimento acaba sendo adiado. Mas, claro que se Israel quiser revidar e quiser uma guerra direta, vai ter o apoio dos Estados Unidos. Só que, como isso pode impactar a economia do mundo, né? Nesse momento que eu venho trazendo aqui para você, que o mundo começa a aumentar a liquidez global, começa a aumentar a circulação de moeda ao baixar juros nos países de primeiro mundo, no caso chinês, inclusive, reduzindo o depósito compulsório dos bancos, para os bancos aumentando a circulação de crédito. De novo, subsídios, o governo chinês daqui a pouco vai estar entregando subsídios direto na mão da população, para a população consumir, tentando estimular o crescimento econômico, vou colocar esse crescimento econômico entre aspas, com gastos. E eu já comento aqui com você que gastos não é um bom indicador de crescimento econômico, porque você pode maquiar, principalmente quando se trata de gasto público. O governo pode maquiar com déficit. Ele não arrecada, tem um déficit e aumenta os gastos. E o gasto vai aparecer no PIB e o regime, né, ou o presidente pode usar esse número para dizer que a economia está crescendo. De fato, nunca foi um bom indicador. Seria até melhor se fosse apenas da iniciativa privada, mas como a iniciativa privada também tem a interferência do Estado, né, porque o Estado vai entregar subsídios na mão da população, vai mexer com gastos e esse dinheiro vai acabar entrando na iniciativa privada também, ele não é um bom indicador. Então, como é que a gente consegue perceber? Eu já volto aqui para a gente falar como a economia pode ser afetada com uma guerra entre Israel e Irã. Mas vamos abrir aqui uma pausa para falar como a gente pode medir a riqueza de um país se a gente não vai medir pelo PIB. Através da poupança. Como é que você mede que você está com dinheiro, se você é rico ou não? Eu tenho certeza que você vai pensar, quanto eu tenho na conta? Se eu tenho alguns milhões na conta, eu sou rico. Se eu não tenho nada, se eu tenho apenas 100 reais, eu estou pobre, correto? A sociedade é a mesma coisa. Um país que tem uma sociedade que poupa, então vamos pensar a sociedade como um organismo único, né? Como se fosse um indivíduo. A sociedade trabalha, ela produz, ela, através da sua produção, ela consegue consumir, gerando aí produção de outros empregos, e ela consegue ainda poupar dinheiro pensando no futuro. Então ela tem um prêmio nesse momento, no curto prazo, para não consumir, para não gastar aquele dinheiro agora, pensando no futuro, talvez pensando na aposentadoria, talvez pensando no momento pior da economia. Então a população vai poupar dinheiro. E quando a população passa a poupar dinheiro, a sociedade, como empresas,
pessoas e o Estado, né, e o governo também para de gastar e se mantém dentro do orçamento, podemos de fato presenciar um crescimento econômico sadio. Vamos ver ali indicadores de alta de emprego, vamos ver indicadores de alta de salários, vamos ver indicadores realmente de melhor qualidade de vida. Então, esse é um bom indicador para entender se um país de fato está crescendo economicamente ou não, muito melhor do que o PIB. Vou até colocar um exemplo histórico que eu já comentei aqui alguma vez, mas é sempre bom recolocar que os Estados Unidos, ali no início do século passado, entre 1900 até 1930, viveram um período grande de abundância. Tinha muito menos interferência do Estado, o Departamento de Estado americano era muito menor, o Estado realmente não se metia tanto na economia. Só em 1913 o Banco Central americano surgiu, regulando juros, então existia maior liberdade econômica, era um país extremamente próspero e as pessoas poupavam bastante. E quando os Estados Unidos precisaram de dinheiro para lutar as guerras, principalmente a Segunda Guerra Mundial, quando houve o ataque a Pearl Harbor, a população se indignou, quis de fato entrar, porque a sociedade americana vivia um período tão bom economicamente que estava distante da Europa, não via com bons olhos a entrada americana na guerra, porque já haviam lutado a Primeira Guerra, não queriam se meter nesse problema agora, não viam naquele momento, né, o nazismo como um grande problema. Então, a grande parte da sociedade americana não queria a entrada dos Estados Unidos na guerra. Mas, a partir de Pearl Harbor, quando os japoneses atacaram aquela base americana no Havaí, aí sim houve uma mobilização do país inteiro, o país se virou para esse movimento e os Estados Unidos acabaram saindo dessa guerra como o grande país do mundo por décadas até hoje. E aquele financiamento ele não foi feito a partir de endividamento do Estado. Até foi, mas não através de impressão de moeda. Na verdade, ali acontecia a criação desses títulos públicos que conhecemos hoje como Tesouro aqui no Brasil. O governo americano criou títulos de guerra, seria o Bond War, né, no inglês, nos Estados Unidos, onde o governo emitia esses títulos para que a população ajudasse o governo emprestando e recebendo juros mais à frente sobre esse investimento depois que a guerra acabasse. E com isso o governo conseguiu dinheiro para lutar e vencer os nazistas e vencer também o Japão na Oceania, se tornando a grande potência. Muito diferente, por exemplo, do que aconteceu agora na pandemia, quando o Estado endividado, com um déficit maior de que 30 trilhões de dólares, um déficit gigantesco, população extremamente endividada também, empresas endividadas, muitas empresas zumbis, que só sobrevivem até hoje por causa dos estímulos e juros baixos, né, juros muito próximos do zero, precisaram de impressão de moeda. Se o governo resolvesse adotar a mesma medida que adotou na Segunda Guerra, de emitir títulos de dívida para que a população emprestasse ao governo lutar contra o vírus do Covid, não teria dado em nada, porque a população não tem de fato riqueza, a população tem endividamento. E se você meter lá o PIB, você vai ver que o PIB está crescendo porque ele gasta, mas ele gasta porque ele tem dívida e não porque ele poupou para isso, né? Então essa relação é bem diferente. E aí, tá sabendo da forte alta das agrícolas no Brasil? O preço do boi gordo subiu muito forte em setembro, o milho também está acelerando e tudo isso tem a ver com a política de bancos centrais pelo mundo. Estamos perto de um grande ciclo das commodities agrícolas que vai ser engatilhado pela política monetária do Banco Central americano. E para falar sobre essa grande oportunidade, como você pode usar essa informação para ganhar dinheiro investindo nas agrícolas brasileiras, na bolsa, sem sair da sua casa, sem ter uma fazenda, com facilidade, seguindo as minhas orientações, eu vou fazer um grande evento dia 24 de outubro, cai uma terça-feira, uma live onde eu vou explicar todos os fundamentos por trás desse momento. Essa é a oportunidade de você transformar os seus investimentos e a sua vida financeira nesse que eu considero o melhor investimento do Brasil. Nada se compara e quem está comigo nas agrícolas sabe muito bem. Então te convido a participar
do grande evento dia 24. Aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para se cadastrar e receber todas as informações sobre esse evento. Então se cadastra, senão você vai ficar de fora, não dá mole. Vai agora, clica no link, senão você vai clicar para outro vídeo no YouTube, vai esquecer. Melhor garantir para você ter essa informação que pode transformar a sua vida. Você não vai se arrepender. Vamos seguir com o vídeo. Mas então vamos voltar para essa interferência de um conflito como esse. Um conflito naquela região, ele vai demandar dinheiro, né? Então, Israel provavelmente vai precisar de grana, o Irã também, não é barato uma guerra. Isso vai trazer mais um estímulo para aumentar a liquidez global de novo. Como os Estados Unidos emprestam dinheiro para a Ucrânia, não emprestam. Os Estados Unidos dão dinheiro público, dinheiro do contribuinte americano para a Ucrânia, né, se defender contra os russos. Não tem nenhuma auditoria, a gente não sabe de fato o que o Zelensky está fazendo com aquele dinheiro lá, aqueles bilhões de dólares que são enviados aí há bastante tempo. Claro que parte dele vai para a defesa do país, mas o restante a gente não tem como saber de fato, né? E quem está pagando aquilo ali? É o contribuinte americano. E olha que coisa bizarra, né? Veja se você não concorda comigo. Num conflito como esse, se a população é consciente de que os gastos do governo impactam na sua vida, porque se o governo não está arrecadando para pagar esses gastos, se ele não vai subir impostos, ele vai te repassar isso como inflação. Então ele vai criar um déficit para emprestar para um outro país lutar. E qual é o interesse do cidadão americano nessa guerra? Então, nesse momento, quando o país vai entrar vai interferir numa guerra que os Estados Unidos não têm participação direta, a população deveria participar através de um plebiscito. Vocês querem entrar e defender a Ucrânia da invasão russa? Se vocês quiserem, a gente vai ter que emitir uma dívida e isso vai voltar para vocês como inflação. Ou podemos aumentar impostos para que você pague mais impostos, o governo vai arrecadar e vai repassar esse dinheiro para a Ucrânia. O que você acha que vai sair de um plebiscito como esse? Ninguém vai querer, né? Porque o americano que está lá sufocado com a inflação mais alta, com gastos elevados, com vagas de meio período, trabalhando como Uber para pagar as contas, como acontece aqui no Brasil atualmente, eu vou trabalhar para pagar mais impostos para uma guerra que nem o meu país está envolvido diretamente? Claro que não. Mas como os Estados Unidos têm a reserva de valor, que é o dólar, eles podem apenas emitir moeda. Então o Banco Central vai lá, compra a dívida do governo, emitindo moeda, e eles enviam o dinheiro para lá. E a população não sabe que esses gastos, além mar, voltam para ela como inflação, como menor qualidade de vida à frente. Então é surreal que na democracia, mesmo nos Estados Unidos, que é um país que tem pesos e contrapesos, tenhamos um grupo, né, que é o executivo, decidindo por toda a população se vai realmente mandar dinheiro para lá ou não. Imagina no caso brasileiro, na visão do Lula, se o Brasil tivesse uma moeda que é reserva de valor, talvez ele estaria mandando dinheiro lá para ajudar o Líbano, para ajudar o Irã nesse atual momento, né? Talvez. E quem ia aprovar uma coisa dessa? A população podia intervir nesse momento, mas não pode. Se ele quisesse fazer, né? É que ele não tem dinheiro para isso, nem tem uma moeda forte para isso. Mas não pode, né? Não deveria ser assim. De fato, temos que colocar aqui que o Congresso entra nessa história. Nos Estados Unidos, o Congresso é que aprova esse dinheiro que é enviado. Então, o Congresso, que são os representantes da população, deveriam fazer esse contrapeso. Mas o Congresso americano, é o que eu sempre venho falando aqui para você, seja democratas ou republicanos, todos gastam pra caramba. Os democratas gastam muito mais do que os republicanos, mas os republicanos também gastam. E um fica acusando o outro de gastos, principalmente os republicanos, o que acaba se cheirando a uma hipocrisia danada nos Estados Unidos. O governo Trump foi um dos presidentes que mais gastou na história, só perdeu para o Biden agora, né, que ultrapassou ele. E os republicanos não falavam nada naquele período. Aí, quando os democratas voltam para o poder e gastam ainda mais, agora eles falam. Então existe também essa hipocrisia ali nessa história
entre republicanos e democratas, ao contrário do que acontece aqui no Brasil. No Brasil, a gente tem uma visão de direita, na Argentina, de governos que têm um controle fiscal maior. Tentam passar essa credibilidade, né? O teto de gastos, um limite de gastos, tentam se enquadrar dentro desse limite de gastos, tentam incentivar a liberdade econômica, ao contrário da esquerda, como a gente está vendo aqui o governo Lula, que só torra dinheiro, né? E gasta, 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 gerando aí uma pandemia em apenas um ano. Um déficit gigantesco aí de gastos acima de 1,3 trilhões em apenas um ano, todo o dinheiro que foi gasto ali durante a pandemia. É surreal como esses caras, como o PT, destrói um país com gastos, né? E tem quem aprove e tem quem bata a palma para quando o governo traga novos impostos e cria aí, tentando até mesmo com fisco de contas para tentar pagar por esses gastos que cheiram absurdo. Mas vamos voltar para o conflito. Como vai interferir na economia, Léo? Como interfere na economia? Interfere que a liquidez global, os produtos que é preciso para continuar na guerra, como o petróleo, por exemplo, eles sobem de preço. E se o petróleo sobe de preço como está subindo agora, e ele continuar subindo, ele vai afetar toda a cadeia de produção global. Então, além da alta de preços que viria naturalmente dessa maior liquidez, de mais crédito circulando, de juros mais baixos, nós vamos ter uma alta de preços. E isso vai totalmente contra essa política de bancos centrais. Então, como é que os bancos centrais vão continuar nesse cenário, né? O petróleo volta a disparar, chega a $100 o barril, fica lá por algum tempo, esse conflito lá na Ucrânia, o conflito no Oriente Médio, a tensão fica por mais alguns meses, por mais alguns anos. Como é que os bancos centrais vão justificar a alta das commodities, elevando o custo de produção e elevando a inflação com corte de juros? Não tem como fazer. Você vai precisar subir juros para combater a inflação, então piora o problema. Aí, pensando dessa forma, talvez os Estados Unidos não apoiem o Israel a um ataque direto contra o Irã nesse momento. Mas os Estados Unidos também estão vivendo as eleições agora. De fato, a gente não sabe quem vai ser o próximo presidente. Então, isso tem um peso importante também. Se não houvesse eleição agora, talvez a posição americana já estaria refletida nesse atual momento, mas tomar partido agora reflete nas urnas. E então, esse efeito, se os Estados Unidos realmente forem repreender Israel e falar, olha, não ataca o Irã agora, não faça isso, porque isso vai atrapalhar a produção global e tal, pode ser que aconteça. Mas olha só como os Estados Unidos têm uma influência política bem grande. Porque nessas últimas semanas o petróleo vem em queda, muitos investidores vêm especulando short nos contratos futuros do petróleo, porque acreditam que vamos ter uma recessão econômica nas principais economias e que com essa recessão a demanda pelo petróleo vai cair. Então começam a derrubar o preço do petróleo. E eu sempre digo aqui que a produção ela tende a acompanhar essa demanda. É claro que o produtor, vendo que a demanda está caindo, ele vai reduzir a produção e vai acabar ajustando em algum momento essa demanda com a oferta. Só que ao mesmo tempo que o preço está caindo, nesse cenário de possibilidade de recessão, a Arábia Saudita anunciou há uma semana que está aumentando a produção de petróleo. Ou seja, provavelmente uma pressão dos Estados Unidos nesse atual momento. Eu preciso da sua ajuda, o petróleo não pode subir agora, não pode refletir uma inflação agora, então aumente a produção por algum tempo. E aí, é claro, não sei qual jogada política que pode ser feita quanto à proposta para que isso seja feito, mas de fato os sauditas anunciaram um aumento na produção de petróleo com petróleo em queda, o que é um movimento bem estranho e que é bem diferente do que costuma acontecer quando a OPEP se junta, quando percebe que a demanda está enfraquecendo, eles tendem a encolher a produção e não crescer a produção. Porque crescendo a produção, você reduz o preço do barril ainda mais, e foi o que aconteceu nas últimas semanas. Até quando isso vai acontecer? Será que acabada a eleição a gente vai ver o preço do petróleo subir de novo? Isso realmente é bastante estranho, mas em política e economia a gente não pode duvidar de nada. Então, em resumo, um conflito maior naquela região
pode prejudicar os planos de bancos centrais na política de afrouxar os juros, na política de estímulo de países como a China, por exemplo. Isso pode acabar aumentando ainda mais a inflação global e, nesse cenário de possibilidade de recessão econômica, a recessão com a inflação alta, um cenário em que a economia enfraquece com recessão econômica e os preços sobem. A estagflação que eu venho comentando aqui e que a gente já começa a ver pela frente. Mas num cenário de conflito como esse que acabe levando os preços das commodities a disparar ainda mais, já subiria normalmente com essa liquidez global aumentando. Assim como a liquidez global aumenta também o preço de ações. Agora, com um conflito, com uma guerra como essa, principalmente envolvendo um país produtor como é o Irã, a coisa piora ainda mais. Então, economicamente, essa guerra é importante. Importante ela não acontecer. E a gente só deve ter uma posição de fato dos Estados Unidos sobre essa possibilidade se de fato acontecer depois das eleições. Nesse momento, é claro que a coisa não vai... A posição americana vai ser ficar ao lado de Israel na defesa dessa possibilidade de ataque, mas não ao conflito, porque o conflito pode pesar contra o governo Biden. Que bom que você chegou até aqui, claro, tasca esse like maroto aí no vídeo, compartilha esse conteúdo. E se você ainda não está inscrito, meu amigo, tá esperando o quê? Se inscreve aqui no botãozinho aqui embaixo e aciona o sininho da notificação para você ficar ligado quando os novos vídeos vierem ao ar. E aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar links da minha assinatura, da comunidade Liga Lion, para você ter acesso a esse conteúdo todos os dias, exclusivo, com muito mais liberdade. E você também vai ter acesso ao meu e-book do ouro e, claro, ao grande evento do dia 24 de outubro. Se cadastra aqui embaixo para você participar dessa live, vai ter conteúdo aí importante que pode transformar a sua vida financeira. Até a próxima!